Alô, skin entusiastas! O vídeo de hoje é um brand review. Saudade que eu estava de gravar o Brand Review para vocês. O Brand Review é um quadro no canal onde eu compartilho a minha opinião sobre diferentes produtos de uma mesma marca e eu amo gravar este vídeo, porque é uma forma de apresentar para vocês os meus produtos favoritos de uma só marca e ter essas informações concentradas em um único vídeo. Há séculos eu queria voltar com este quadro e antes tarde do que nunca, porque ele está de volta. E o Brand Review de hoje, como vocês viram pelo título do vídeo, é de NEWS, uma marca sul-coreana, K-Beauty, né, que é a irmã mais nova de Romand, recém-lançada no mercado. Ela completou 1 aninho e se você ama K-Beauty assim como eu, com certeza absoluta conhece Romand, porque ela é uma das marcas mais queridas e populares na Coreia do Sul e tem vários produtos virais. Todos os produtos que eu vou mostrar neste vídeo vocês encontram na Yes Style. A Yes Style é revendedora oficial de diversas marcas K e J Beauty, ou seja, marcas sul-coreanas e japonesas, e nos próprios sites, né, os sites oficiais das marcas, eles reforçam essa informação, bem como no site da Yes Style, então vocês podem confiar. Nós também temos cupom ativo sempre por lá, que é o TATANASSIM5, tudo em letra maiúscula, e vocês conseguem ainda mais desconto com o cupom de desconto do próprio site. A Yes Style sempre tem cupons lá também e eles são cumulativos. Não sei se vocês repararam, mas eu estou gripada. Eu passei a semana inteira com uma gripe muito forte que afetou a minha voz e eu fiquei completamente sem voz. Ontem a minha voz começou a voltar e para minha alegria hoje eu estou conseguindo me comunicar. Então na primeira oportunidade eu já estou aqui para gravar para vocês porque eu estava morrendo de saudade de vocês e também, caso você tenha perdido estes stories ou não me acompanha no Instagram, eu tenho uma novidade. Mês que vem, dezembro, nós vamos viajar. E adivinhem para onde? Nós vamos para a Europa. E quais países? Nós vamos para a Holanda e também para a Inglaterra. Então nós vamos para Amsterdã, Londres e vamos fazer uma parada rápida também em um outro país. Depois eu compartilho com vocês. Vai ser uma mini férias super rápida, mas vai ser uma viagem muito especial porque mais um ano eu vou ter a presença do meu sobrinho. Meu sobrinho está vindo do Brasil para passar as festas de final de ano com a gente. Então eu tô tentando organizar toda a programação do canal antes da viagem para que assim quando eu estiver lá eu descanse. Não, eu grave também. Mas aí eu gravo o que vocês mais têm curtido, que são vlogs. Não vou prometer muita coisa, mas eu já tenho alguns conteúdos específicos que eu gostaria de gravar, especialmente, claro, lojas e dicas de cosméticos. E inclusive se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que vocês mais querem ver ou o que vocês gostariam muito que eu compartilhasse, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar atender os pedidos de vocês e eu espero que a minha voz não incomode. Eu estou super confortável hoje, estou com o meu chazinho, estou vivendo a base de chá por causa da garganta e sempre que eu falo meu chazinho vocês falam que é um balde, né? Pois é, é um balde mesmo. Estou também com a minha aguinha e olha que ridícula, gente, água com gelo, aquela que tava sem voz. Mas eu não consigo, gente, não consigo, amo água gelada. Então é isso, informações e recados dados. E agora vamos continuar o assunto do vídeo. Vamos falar mais sobre NEWS. NEWS chegou ao mercado trazendo um conceito que particularmente é inovador. O conceito, mas não a execução em si. Eu explico. Eles criaram uma nova categoria, porque eles se apresentam como uma marca de color care, que seria um híbrido entre maquiagem e skincare. Nós sabemos que a execução disso
isso, ou seja, na prática isso não é uma novidade. Nós temos diversas marcas no mercado de maquiagem que têm ativos específicos de cuidados com a pele, mas a categoria que eles criaram é sim inovadora, que é a Color Care. E anotem o que eu vou falar, eu tenho certeza que a partir de agora, deste momento, o dia que vocês assistirem este vídeo, este conceito vai surgir também no mercado nacional. Eu falo isso, gente, sem nenhum tom de arrogância ou soberba, muito pelo contrário, mas algumas palavras que eu traduzi ou que eu apresentei aqui no canal, eu vejo sendo usada hoje repetidamente, tanto no mercado nacional quanto nas redes sociais. E um exemplo disso são os limpadores à base de óleo. Antes não existia essa tradução, ou as pessoas chamavam os cleansing oils e balms de demaquilante em óleo, ou muitas nem expressavam uma tradução para o português e chamavam mesmo de cleansing oil ou balm. Um exemplo disso foi o cleansing oil de Quem Disse Berenice. Quando eles lançaram, eles traduziram como sabonete em óleo. Eu até mencionei isso também na resenha que eu fiz do produto aqui para vocês. Então, prevejo que novas marcas de Color Care vão surgir no mercado nacional. E como eu disse, o conceito em si não é uma novidade. Porém, eles trouxeram algumas características sensoriais aos cosméticos que eu achei diferente, porque eles se assemelham muito mais com cosméticos mesmo do que com maquiagem. Faz sentido para vocês? Mas, se nós formos intitulá-los corretamente, é uma marca de maquiagem com alguns benefícios patente, inclusive de skincare. E como eu disse anteriormente, a marca foi lançada há 1 ano. Mostrei em Reel, dei esse spoiler para vocês, e desde então eu estava devendo essa resenha, então eu aproveitei a oportunidade e trouxe o Brand Review de News. Então, o nome, o que significa News? Ele faz uma conexão direta com o slogan deles, que é New, Get Used to It, News. Então, eles trazem esse conceito de novidade, de um super lançamento, também na embalagem. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Ela é bem diferente, porque a tampa, ela fecha de uma maneira contrária. Nós conseguiríamos sim fechá-la a modo que ela ficasse com a mesma direção, a tampa com o pote, né, a embalagem inferior, porém, a forma como eles ensinam, tem até um PDF explicando, é assim mesmo, que é para ser um twist, que é para ser um modo ao contrário. Então eu achei bacana eles trazerem essa novidade de novo, acostume-se com isso também na embalagem. Então vamos lá, vamos para os produtos, e eu vou começar pelos produtos que me fizeram apaixonar pela marca, que são os Care Lip Tools. Os Care Lip Tools nada mais são do que os lip tints da marca, mas eles não são quaisquer lip tints. Eles são os lip tints mais leves, finos, confortáveis e agradáveis que eu já usei. De verdade, eles são completamente viciantes. Inclusive, eu estou usando um deles hoje. A cor que eu estou usando é a 08 e vocês podem ver pelo acabamento dele que ele não é um lip tint convencional, que ele não tem um acabamento convencional. Algumas pessoas estão traduzindo este acabamento como um lip glow, que seria uma tradução perfeita, inclusive, porém não é assim que a marca o intitula. A fórmula é similar com alguns lip tints sul-coreanos, inclusive com os próprios lip tints da Romand, mas ao mesmo tempo ela é diferente. Em um primeiro momento, eu achei que eles fossem um lip oil, porém sem muita emoliência como a de um óleo, mas não, a textura dele é uma textura jelly, em gel, gelatinosa, e o acabamento é como de um gloss, mas sem ser glossy, ou seja, ele também não tem o sensorial de um gloss, porém entregando esse altíssimo brilho e uma cor uniforme, mas com fundo transparente. É um pouco confuso, eu sei, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender melhor o acabamento dele pelas imagens. Descrição da marca sobre o produto. Este lip tint é vegano, hipoalergênico e cria uma aparência natural de lábios orvalhados, ao mesmo tempo que fornece hidratação intensa à pele. E um parênteses, tá? A lista de ingredientes dele é gigante, mas a marca escolheu alguns ingredientes para o claim do produto e, inclusive, estes ingredientes se repetem em todos os produtos da marca. Então eu vou destacá-los para vocês, porque é um complexo desenvolvido por eles, é um complexo patente, e vocês vão encontrar nos outros produtos da marca, que são o Panthenol e a Coccinealifera Complex, que nada mais é que um extrato da fruta do cacto, no caso a cochonilha, ou o nome científico dela, né, é Opuntia coccinellifera, que tem a ação antioxidante inflamatória e é cultivado no Brasil. E este complexo tem o extrato
extrato do cacto com 10 tipos de ácido hialurônico com pesos moleculares diferentes, fazendo um blend, né, para hidratar a pele, lembrando sempre que hidratação é água e não óleo, então trazendo moist, né, para a pele, ao invés de trazer tanta emoliência, mas ele traz sim emoliência por causa dos ésteres que ele tem e também o pantenol, então ele tem esse complexo, esse mix de ingredientes. Ele apresenta uma textura leve que desliza facilmente sobre os lábios sem acumular nas linhas finas. Eu acho que este é o grande diferencial do produto que vai fazer os olhinhos de muitas pessoas brilharem, porque é muito comum os produtos acumularem nos lábios, especialmente no inverno, e é incômodo. Isso não acontece com ele. A marca ainda repete dizendo que a fórmula repõe a hidratação dos lábios ressecados e ásperos com uma textura leve que oferece mais uma vez um acabamento orvalhado de alto brilho com cor. Claro que dependendo da intensidade da cor ele vai ficar mais visível ou não, mas eu posso dizer que sim, todos entregam cor. Um dos diferenciais, segundo a marca do Lip Tool, é que por causa deste complexo, ou seja, o mix, né, com o extrato da fruta do cacto e os ácidos hialurônicos, ele causaria um booster de hidratação na pele, levando a um preenchimento instantâneo. E aqui eu gostaria de enfatizar que não seria um preenchimento no sentido de ele ter mentol ou algum outro ativo que cause o formigamento, consequentemente uma reação, deixando os lábios mais inchados. Não é isso. Eu já falei em alguns vídeos e eu reforço, eu não gosto de mentol, especialmente quando eu vou usar algum produto labial no inverno, me incomoda bastante. No caso dele, seria o preenchimento ou o preenchimento por causa da hidratação. Já falei em alguns vídeos e eu vou reforçar, quando nós introduzimos água à pele, nós temos um efeito plump, ou seja, não é algo instantâneo, acho que vocês conseguem entender, mas nós temos como deixar a pele mais viçosa, mas a nossa pele fica mais plump, no sentido de uma pele realmente hidratada e preenchida. Se você já assistiu o meu vídeo sobre o princípio da hidratação, bem antigo, inclusive preciso trazer uma versão atualizada dele, eu acho que você conseguiu seguir a minha linha de raciocínio, mas é só para dizer que ele não tem nenhum mentol, na verdade ele não causa nenhuma reação, mentol ou outro ativo, nos lábios, muito pelo contrário. E apesar disso, eu devo dizer que sim, ele deixa os seus lábios com uma aparência mais volumosa, eu diria que quase instantaneamente, mas é também pela característica sensorial dele, e eu já vou descrever melhor isso. E eles também descrevem a concentração de pantenol, no caso ele seria formulado com 500 ppm de niacin de provitamina B5, ou seja, o pantenol para nutrir a pele, trazendo, né, esse layer mais emoliente, mais oily, talvez, oleoso, né, para o produto, essa característica levemente oleosa ao produto. Preciso compartilhar com vocês, não sei se vocês sabem, a diferença entre ppm, PM e concentração. Tanto o ppm quanto o PM é mais uma forma de descrever a concentração de ativos em cosméticos. Então, o ppm é parte por milhão e o PM seria o material particulado. É uma forma comum de descrição de concentração de ativos, especialmente na Ásia Oriental, inclusive por questões ambientais, no caso da China, por exemplo, por causa da poluição mesmo, eles descrevem por PM, né? Então, material particulado. E qual seria a concentração disso? Na verdade, não é muito alta. Por exemplo, se for 1000 ppm, é o equivalente a 0,01% quando nós usamos a porcentagem, né? Recapitulando, ele teria 500 ppm de provitamina B5, então o pantenol, e ele também contém ceramidas. As ceramidas é amplamente usada na indústria cosmética, isso porque ela desempenha um papel central na estrutura da nossa pele. Então, sempre que um cosmético contém ceramidas, apesar de muitas pessoas não acharem ela muito atraente, podem ter certeza que ela tá ali para trazer mais benefícios como prevenção de perda de umidade à pele, ou seja, transepidermal water loss, né, a perda de água transepidermal, além de reforçar ainda mais a função barreira da nossa pele. Estes são os ingredientes que a marca destaca, mas como eu disse, ele tem uma lista de ingredientes muito ampla, mas especialmente as ceramidas, apesar deles não destacarem, eu achei importante destacar porque eu achei bacana ela estar presente na lista de ingredientes. A marca ainda traz o claim que ele ajudaria a pele dos lábios no processo de renovação
esfoliação celular, sendo a esfoliação das células mortas por causa dos ingredientes. E na comunicação, eles também enfatizam que a escolha de ingredientes é para ajudar nas linhas finas. Vamos para as cores. Disponível em 9 cores que são 1. Molten Peanut, 2. By Sunset, 3. Reddish Hot, 4. Posse Rose, 5. Cool Baby, 6. Finberry, 7. Tannet Hour, 8. Coolish, 9. Deep Cherry. Destas 9 cores, eu tenho 4, que são a 03 Reddish Hot, a 5 Cool Baby, 8 Coolish e a 9 Deep Cherry. E são as minhas últimas cores? Com certeza não. A que eu estou usando hoje, inclusive, é a 8, a Coolish. Vou aplicar aqui agora com vocês, ou reaplicar, né? Muito bonita. É uma das minhas cores favoritas, ela e a Cool Baby. Todas as cores são lindíssimas, mas as que eu mais uso é a 5 e a 8. Então, a Cool Baby e a Coolish. Mas entre os tons mais escuros, aplicando aqui no dedo para vocês verem, eu também amo as outras escolhas, porque eu acho que elas são mais escuras, mas elas são bem distintas uma da outra. Então, a 3 eu vejo mais como um tom telha e a 9 eu vejo mais como um tom de berry. Vocês conseguem reparar a diferença? Elas são muito lindas. Vamos lá. Performance do Lip Tool na minha pele. A marca diz que ele é fácil de construir camadas e eu concordo plenamente, porém eu acho que ele já tem uma cor bem vibrante, com uma camada, uma aplicação, ele já fica bem visível nos lábios, então eu não sinto a necessidade de aplicar mais camadas, mas se você quiser intensificar, isso é possível. Eu acho importante falar sobre isso, porque às vezes pela textura do produto a gente pensa que ele vai acumular, que ele vai ficar desconfortável nos lábios, e não. Eu posso até reaplicar agora aqui para vocês verem que ele é super fácil de construir essas camadas. A textura dele é simplesmente fenomenal. Ele é realmente um gel com um pouquinho de emoliência, mas sem muita emoliência. Comparando o Lip Tool com o Lip Oil de Dior, que é um clássico, a marca inclusive popularizou os Lip Oils aqui no Ocidente. Para mim, eles têm as texturas completamente diferentes. Eu vou pegar meu Lip Oil, aqui o meu Lip Oil, e eu vou aplicar aqui para vocês verem a comparação. Na minha opinião, eles são completamente diferentes, não só no acabamento, como na textura e a experiência mesmo de uso, né? A experiência sensorial deles são completamente diferentes. Isso porque ele traz a impressão de lip oil, mas não sendo oleoso como lip oil. A textura dele é quase como de um sérum levemente mais espesso ou um pouco mais de textura. É difícil descrever para quem não usou nada parecido. Foi a primeira vez que eu usei algo similar a ele. Então ele tem o diferencial na textura. E o que eu mais gosto no produto, ele não tem uma cor expressiva. Aí você vai falar, mas peraí, Tatá, eu discordo, eu estou vendo a cor dele nos seus lábios. Eu explico. O que eu quero dizer com isso? É porque ele é descrito como um lip tint, vocês se lembram? Pois é. Então, comparando com os lip tints convencionais, que era aquele produto, realmente um tint, uma tinta super fino, levinho, que você aplica, ele some na pele rapidamente e deixa um flush de cor. Com ele é diferente, porque ele traz textura. Então os lip tints tradicionais, os mais antigos mesmo, como por exemplo o da Benefit, tem a textura completamente diferente do que a textura dele. Então, comparando com os lip tints convencionais, ele não tem uma camada de cor super viva após nós perdermos essa camada glossy. Depois que o brilho dele vai saindo dos lábios, ele não tem a coloração vibrante nos lábios. E eu amo isso. Pra mim é o principal benefício dele, é por isso que eu comprei 4 cores, não só essas 4, tá, gente? Eu comprei 4 cores diferentes, mas eu não faço ideia de quantos produtos desse eu já comprei, porque eu já presenteei a minha mãe, a minha irmã, a minha cunhada, a minha melhor amiga no Brasil, inclusive o dela acabou, a cor que ela mais gostou foi a Cool Baby. Eu já recomprei, tá aqui pra eu enviar pra ela na caixinha fechado, porque ele é realmente diferente, a textura dele é diferenciada, pelo menos
reviews dos produtos que eu já usei, que eu já testei. Eu vou retirar um pouquinho da camada de brilho dele para vocês entenderem. Vocês conseguem ver ainda assim essa emoliência nos meus lábios, ou seja, uma aparência de lábios nutridos. Isso porque, eu vou pro próximo ponto daqui a pouco e eu explico melhor, mas ainda assim ele não deixa os lábios extremamente vibrantes. Mais uma vez, comparando com os lip tints antigos, aqueles que tinham aquele tom mais cereja ou aquele tom de morango bem vivo, na minha opinião, especialmente no meu tom de pele, esses lip tints só funcionam para mim se eu estou maquiada. Não funciona bem se eu não estou maquiada. Ou seja, fica alguma coisa diferente, destoa. E no caso dele, não. Ele não destoa da minha pele se eu não estou maquiada. Muito pelo contrário. Ele traz um tom de cor natural aos lábios. Aquele flush de cor, né? Aquele tinte discreto, sutil. E os lábios realmente aparentam uma cor natural, mesmo se a cor que você estiver usando não for uma cor naturalmente de lábios. Se é que eu posso dizer assim. Pra mim, ele é a definição de Your Lips But Better, a cor natural dos seus lábios, mas mais bonita. E um dos meus lip tints favoritos da vida que trazia esse efeito era o de Chateau Labiot, que era uma cor específica. Se eu não me engano, era 016. Não vou lembrar agora de cabeça, infelizmente ele foi descontinuado. Tem resenha deles aqui no canal. Ele era um tom de vinho profundo, berry, ao mesmo tempo que ele era profundo, ele era frio, então ele deixava os lábios mute, apagado. Gente, era muito lindo. E os lip tools, pelo menos essas duas cores, que é A5 e A8, me trazem essa memória de Chateau Labiot. E a outra coisa que eu mais amo nele, que é o que eu disse que eu ia continuar aqui nesse ponto, é que mesmo quando a camada gloss é vibrante e brilhante vai embora, a fórmula continua nos lábios. É por isso que vocês estão vendo os meus lábios levemente brilhosos. Não é baba, tá, gente? Não é saliva. É o produto mesmo, porque ele deixa uma camada fina nos lábios, porque ele tem formação de filme e é uma formação excelente. Não sei se vocês associam a palavra nutrição quando me refiro a ela, mas eu literalmente a traduzo para o inglês, que seria nurturing, que é realmente aquele efeito de quando você aplica uma manteiga no seu corpo. Você deixa aquela camada emoliente na pele, protetora, né? Ou quando você faz slugging, quando você aplica um hidratante oclusivo no rosto ou no corpo, que você sente ali aquela formação de filme, além de estar super macia e iluminada. É exatamente essa definição de nurturing e é o que eu sinto com ele. E essa característica para mim o torna perfeito, especialmente para o inverno. Eu só tenho elogio a ele, eu acho que vocês já perceberam. Eu tô sempre recomprando, presenteando as pessoas, porque eu tô pregando a palavra dele. Quem tiver a oportunidade de provar, prove, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E apesar de gostar mais desses tons de berry, eu vi um dos meus opas usando uma cor que eu tenho certeza absoluta que é de Nude, que seria, até deixa eu ver aqui, eu acho que é a Molten Peanut. Não só a Molten Peanut nos lábios, como também nas bochechas, porque eles têm uma versão similar de blush que eu já chego lá. Então, até essa cor que não é muito assim uma escolha que eu uso no dia a dia, ou seria 10 Hour. Eu acho que uma dessas duas eu compraria, porque eu achei muito, muito, muito bonito. Quero saber o que vocês acharam sobre ele e das características sensoriais dele. Aproveitando, caso alguém saiba dessa informação e me pergunte, Tatá, você acha ele parecido ou similar ao Lip Oil de Rare Beauty? Pra quem não sabe vai ficar confuso, né? Como assim Rare Beauty? A Rare Beauty é a marca de cosméticos da Selena Gomez, cosméticos e maquiagem, que tem os seus produtos fabricados na Coreia do Sul, inclusive, pasmem, na mesma fábrica de Romand. Pelas sul-coreanas, eles já foram até considerados dupes, não só pelas características sensoriais, acabamento, especialmente pela similaridade de lista de ingredientes e o fato deles serem fabricados na mesma fábrica. Não
Não sei se vocês sabiam disso, não é uma novidade. Eu falei sobre isso logo quando os lip oils de Rare Beauty foram lançados lá no Instagram, mas eu nunca trouxe pro feed do Instagram, TikTok ou até mesmo aqui no YouTube. Então aproveito a oportunidade para falar sobre isso agora. Não acho as características sensoriais deles similares nem com Rare Beauty, nem com a própria Romand. Eu não tenho muitos lip oils de Romand, mas eu tenho 2, os mais famosos, e eu não achei similares, mesmo sendo a sister brand da marca, tá? Quero saber também o que vocês acharam dessas informações, caso vocês não sabiam delas. Agora nós vamos para os meus próximos produtos da marca, que são os blushes. A marca chegando literalmente no mercado. Estes foram os primeiros blushes a serem lançados, mas eu não vou falar deles primeiro, eu vou falar na verdade do último lançamento que hoje, dia 7 de novembro, eles passaram a ser vendidos no site de Yes Style. Desde o dia 29 de outubro, na verdade no dia 29 de outubro, a marca anunciou o lançamento destes novos blushes, fez ali um pouco de mistério, não explicou muito bem o que era. Pela embalagem, algumas pessoas poderiam achar que era lip balms, mas não, são blushes. E como sempre, eles estão trazendo conceitos diferentes, então eles trouxeram blushes tints, e eles lançaram blushes com cores, mas 2 cores completamente diferentes. Uma é a 00 Up, que é um blush branco, e a 99 Down, que é um tom de cinza. E pra que isso, Tatá? Segundo a marca, o tom branco, ele deixaria as cores pastéis, e o tom cinza, ele deixaria as cores mutes, ou seja, eles deixariam as cores frias, ou trariam um mood para mutar, ou seja, deixar os tons mais frios. Eu achei incrível. Esse não é um conceito novo de color mixing de blushes. Inclusive, a Harlequin, ela ensina bastante sobre isso. Ela postou recentemente até um vídeo com a Lia Yo, que é uma das minhas creators sul-coreanas favoritas, que é a founder de Crave Beauty, fazendo exatamente isso, a blushing mix, color mixing para blushes. Mas eu achei muito bacana, especialmente porque como eles chamam esses novos blushes, Tatá, que inclusive são matte, tá? Mas eles chamam esses novos blushes de um flush de cor. E aí eu vou fazer aqui a resenha agora destes blushes e vai fazer muito sentido pra vocês, mas eu fiquei eufórica quando eu vi, porque eu achei o timing perfeito, gente. Eu abri o Instagram hoje, pum, foi o lançamento, porque como eu disse, eles só estavam soltando spoilers, mas sem muitas informações. Então, olha que timing perfeito, vocês estão sabendo de primeira mão também. Então, com alguns dias de atraso, mas enfim, continua uma notícia quente, uma notícia nova. Os blushes fizeram parte do lançamento inicial da marca, que são Lip Care Cheeks, que são os blushes líquidos com acabamento iluminado. A marca descreve o produto como um blush líquido que adiciona cores vibrantes, guardem essa informação, nas bochechas sem causar irritações. E o diferencial deles é que eles são formulados com alfa-bisabolol e adenosina, que são ingredientes calmantes e reparadores de barreira, que ajudam a uniformizar o tom da pele, no caso especialmente, né, a adenosina, além de trazer outros benefícios. Sendo excelentes ingredientes calmantes, eu amo os dois, tá? Além disso, ele também é enriquecido com o ingrediente patente da marca, o mesmo do Lip Tool, que é o Cochinellifera Complex. Mais uma vez, né, é um mix de 10 tipos de ácidos hialurônicos com pesos moleculares diferentes e o extrato da fruta de cacto, entregando mais uma vez nutrição e hidratação à pele. Ele está disponível em 7 cores, que são 1. Dazzling Ginger, 2. Fig Frog, 3. Pale Blossom, 4. Poppy Breeze, 5. Veil Bay, 6. Mohill Bowl e a 7. Plum Pot. As duas últimas cores são as mais novas no catálogo e eu confesso que eu adorei as duas, tá? Textura do produto. Eu descreveria esse blush como um aqua gel. Ele não é completamente líquido. Na verdade, comparado com outros blushes líquidos que eu tenho, eu não incluiria nessa categoria, porque ele é diferente dos outros blushes por ter certa emoliência. Em um primeiro momento, eu fiz uma leve comparação com os blushes que eu mais uso, que são
são os meus blushes favoritos. O primeiro, o Liquid Blush de NARS, ele não tem absolutamente nada a ver, porque o Liquid Blush de NARS é realmente super líquido. Ele é aquele tipo de blush que você chacoalha antes de usar para fazer a misturação de fase, porque ele acaba separando assim de fase. E o outro blush que eu mais uso e que eu achei que ele pudesse ter textura similar seria o Cloud Paint de Glossier, que é um dos meus blushes favoritos da vida e é o que eu vou usá-lo aqui como exemplo para descrever mesmo as características sensoriais dele, porque apesar de ter as texturas diferentes entre os blushes que eu tenho, eles têm uma característica similar no quesito aparência mesmo, tá? Porque ele não é completamente líquido, eu realmente o acho um aqua gel, mas ele também não é completamente gel, quanto os blushes de Glossier, que de fato é completamente gel. O Cloud Paint é um dos meus blushes favoritos da vida, é o que eu uso diariamente nas minhas bochechas, é o que eu estou nas minhas bochechas hoje, e eu vou usá-los como comparativo porque eu tenho bastante experiência com eles. Aí você vai falar, mas tá, eu lembro que o seu blush favorito era o Liquid Blush da NARS na cor Luster. Sim, gente, este é o meu blush líquido favorito, ele é o supra-sumo, ele é o Holy Grail, ou seja, eu sou completamente apaixonada por ele, porém, acreditem vocês ou não, esta cor foi descontinuada, eu preciso falar sobre isso com vocês. Olha, eu tô sem nada de blush, porque isso daqui eu já não consigo tirar com o Pump, eu sempre falei sobre ele pra vocês, mas o vídeo resenha que eu tenho sobre ele aqui no canal, ele está lado a lado com os Cloud Paints, porque eu sou obcecada pelos dois. Infelizmente, eu já não tenho mais ele, olha, vocês não conseguem nem ouvir mais o mix dele, porque é isso. Infelizmente, ele foi descontinuado. Mas voltando aqui, apesar de ter comparado os blushes de NYX com o Cloud Paint, ele não é, porque os acabamentos são diferentes. Já que o de Glossier não tem essa emoliência, vocês conseguem ver que o de Glossier, ele é realmente um gel. Além de ter uma pigmentação diferente, porque de Glossier é uma textura mais gel creme. Vou esfumar aqui para vocês verem, olha como ele é bem gel, ele brilha até como um gel. Já o de NYX, ele é mais uma textura creme emulsão, porque eu sinto muito mais emoliência nele do que em outros blushes. O de NYX, ele fica com um acabamento molhado, quase como um glow interno, muito bonito. Já o de Glossier traz também esse glow, mas é um glow bem sutil. Até mesmo por ter uma textura gel, o de Glossier é como se fosse um gel tint, ou seja, ele gruda na bochecha e depois ele não sai mais, diferente do de NYX, tá? E por fim, a transparência. NYX traz cor, mas também com fundo transparente, assim como os Lip Tools. Pelo menos as duas cores que eu tenho aqui. E essa transparência, ela não é perceptível na aplicação do swatch. Aqui na minha mão vocês conseguem ver. Uma forma intensa dele, ele parece um blush cremoso, super intenso, não líquido, mas realmente creme. Mas quando você realmente espalha, né, difunde ele na pele, ele tem o fundo transparente. Eu vou até aplicar um pouquinho aqui na minha bochecha mesmo para vocês verem. Vocês conseguem ver como ele some? Ele fica um fundo bem transparente, perfeito, tá, gente? Ele é perfeito, o acabamento dele é simplesmente fenomenal, é a melhor definição para mim de Glass Skin. Ele fica muito, muito, muito lindo mesmo. O único, porém, que eu acho que vocês podem reparar, é que por ter essa cor mais transparente, ele não pigmenta tanto. Então, os pigmentos se difundem e aí eles também não fixam por horas a fio, deixando as cores bem delicadas. E aí vem um arrependimento. Como eu disse no início do vídeo, eu comprei os blushes, assim como todos os produtos, no lançamento da marca, e eu não sei se a venda aconteceu assim também na Coreia do Sul. Porém, na Yas Style, eles só tinham duas cores disponíveis dos blushes. E eu confesso que eu me arrependi de não ter esperado as novas cores chegarem, porque apesar deste tom de rosa ser lindo, não é o tom de blush que eu uso no dia a dia. E o laranja, que entre os dois seria o tom que eu mais usaria, ele não é tão perceptível, porque ele é o mais
leve, ele é o mais pastel e o subtom é mais frio. Logo ele ficou mais apagado e com uma menor pigmentação. Então ele não é um tom laranja realmente coral. Ele é um tom laranja pastel levemente apagado. Comparando aqui até com as outras cores para vocês verem, vocês podem ver que ele é bem apagadinho. E como no momento eu estou bem branquinha, porque eu não me exponho ao sol, aqui nem tem sol, né, gente, para me expor direito, então ele não destaca, ele não faz absolutamente nada para minha pele. Vocês estão vendo ele aqui? Pois é, ele fica bem imperceptível. Em comparação, até o tom rosa tá parecendo mais laranja do que ele, tá? Mas ele não é, gente, ele é rosa. Infelizmente, nós, como eu disse, já não temos mais tanto sol, estamos no final de outono, já entrando no inverno em Portland, então agora são 4:30 da tarde, vocês conseguem ver como o céu aqui está escuro. E olha, dando exemplo para vocês que Glossier é realmente um gel tint, eu tirei aqui todos, vocês conseguem ver a manchinha de tint dele na minha pele? Ele realmente gruda na pele. Pois é. E é com Glossier que eu estou, mas eu não estou com uma cor hazel, eu estou com a minha cor favorita, que é a Storm. E eu apliquei propositalmente, tá, gente? Porque se eu aplicasse o rosinha pra vocês aqui, vocês nem estariam vendo direito o blush. Esse é o acabamento, a performance favorita dos idols na Coreia do Sul, ou melhor, dos maquiadores dos idols. Todo idol, especialmente em editorial, em revistas, qualquer aparição pública, eles vão aparecer com esse tipo de blush, que é aquele blush sutil, quase não entrega cor às bochechas, é só um lembrete de que passou um blush por aqui. Particularmente é muito bonito, eu acho muito bonito, complementa a maquiagem Glass Skin, deixa a pele super plump e supple, ou seja, aquela pele que aparenta estar cheia de colágeno, porém, nestas duas cores, faltou entregar o vibrante descrito pela marca quando eles fazem o descritivo do produto. Ou seja, a entrega de cor mesmo deles é bem sutil e deixou a desejar. E uma dica, não adianta você construir camada, porque ele não vai conseguir ou possibilitar o acúmulo de pigmento porque ele tem um fundo transparente. Logo, ele vai deixar a pele mais viçosa ou intensamente mais glass skin, mas ele não vai entregar tanta cor, especialmente o tom de laranjinha, que é o tom 05. O tom rosa, ele constrói mais essa pigmentação do que o laranja, mas o laranja, pelo menos no meu tom de pele, ele é praticamente imperceptível. E eu sei que na nossa cultura, o que determina a qualidade, aqui eu coloco realmente aspas, de uma maquiagem é a pigmentação. Grande parte dos consumidores no Brasil gostam dos produtos escandalosamente pigmentados. Eu me considero exceção porque eu não gosto disso, na verdade eu acho muito mais difícil de trabalhar com produtos que entregam grande pigmentação já na primeira aplicação. Eu acho difícil de trabalhar e super fácil de errar quando a maquiagem é extremamente pigmentada, mas no caso deles, eu devo dizer que eles realmente são um pouquinho claros demais, mas é uma questão de preferência. Também acho que é uma questão das cores, eu acho que essas cores já são mais clarinhas mesmo, então é a tonalidade. E aí vem o diferencial. Falei pra vocês que eles tiveram um super lançamento, né? Pois é, este super lançamento é uma versão flush, como eu disse. Mais uma vez, esperem extrema pigmentação, porque ele pigmenta demais, até por isso eles trouxeram as versões para deixar o tom mais pastel e deixar o tom mais mute, mais frio, porque eles vão pigmentar demais. Quero saber o que vocês acharam dos blushes, tanto dessa versão quanto do lançamento, e eu já vou falar mais de blushes de Nude, porque eles não pararam por aí, tá? Próximo e último produto que eu tenho da marca é o Care Tone Up. E o que seria isso, Tata? O que seria um Tone Up? Se você ama KJ Beauty, provavelmente você já ouviu falar sobre eles, mas você sabe o que eles são? Pausa esse vídeo agora e deixa aqui nos comentários. Sim, eu sei o que é um Tone Up. Não, eu não sei o que é um Tone Up. Porque, claro, eu vou te explicar o que eles são.
Tô devendo, inclusive, né? Deveria já ter falado sobre isso antes pra vocês. Os tone-ups são cosméticos projetados para uniformizar o tom da pele, ou seja, deixar a pele com a mesma tonalidade, em alguns casos, enquanto iluminam. Porém, eles não são iluminadores cremosos, porque eles não contêm partículas de brilho. Na verdade, a forma como ilumina a pele é diferente. Os tone-ups são o que muitas pessoas que buscam despigmentar a pele usam, porque ele cria uma camada corretora de tom. Diferentes de bases ou BB creams tradicionais, os tone-ups geralmente oferecem um acabamento leve, com o objetivo de dar à pele uma aparência de pele radiante, ou seja, de glass skin, mas sem cobertura. Então eles são uma opção para uma pele com um acabamento fresh, radiante, mas sem a necessidade de fazer uma maquiagem especificamente. É quase como se fosse uma camada transparente, levemente corretora, levemente BB cream, mas de uma forma muito, muito leve, sem muita cor, sem muito pigmento. Alguns tone-ups contêm partículas refletoras de luz para ajudar a neutralizar a opacidade da pele e, no caso de algumas pessoas, vermelhidão, e é dessa forma que ele ilumina a pele. Então ele não traz glitter, ele não traz brilho, ele traz uma reflexão através dessas partículas, dependendo de como a pessoa se movimenta, ou seja, a luz que ela está exposta, deixando a pele com uma aparência de pele de porcelana, radiante, iluminada. É um cosmético que nasceu na Ásia Oriental, porque é o que as pessoas lá buscam muito. Eu vejo os tone-ups tradicionais, especialmente esta versão aqui, como algo muito similar ao Oshiroi, que é aquela maquiagem tradicional das geishas, que é uma maquiagem esbranquiçada, uma pasta esbranquiçada que elas usavam para deixar a pele com uma aparência de pele transparente. Aplicando só um pouquinho aqui no dorso da minha mão agora, eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Ele traz um flush, ele traz um pouquinho de branquinho à pele, mas ao mesmo tempo ele traz muito mais reflexão, de glow mesmo. Ele deixa a pele com um super glow. Vocês conseguem ver? Olhando assim, não tá ajudando muito, né? Mas eu acho que assim dá pra vocês verem melhor. Então é uma aparência de glass skin temporária porque eles são uma maquiagem. Nós encontramos diferentes cosméticos tone-ups, muitos em creme, os mais tradicionais são protetores solares, mas não existe apenas uma característica cosmética de tone-up. Nós podemos encontrar diferentes tone-ups, tá? E aí você vai me perguntar, eles são KOJ Beauty, tá? Mas uma briga entre eles. Os registros mostram que os tone-ups nasceram na Coreia do Sul, onde eles se tornaram populares como parte da K-Beauty Trend, né? A K-Beauty Wave. Então os primeiros tone-ups são amplamente creditados às marcas de beleza sul-coreanas, mas eu não encontrei dados de qual marca foi a primeira a fazer esse registro de tone-up, já que marcas como a Etude House e a Innisfree, por exemplo, elas estão entre as pioneiras na popularização de tone-ups internacionalmente desde o início dos anos de 2010, alavancando a onda K-Beauty. E a Etude House, em particular, provavelmente você já viu o tone-up deles, porque eles têm os tone-ups com efeitos clareadores, então eles trazem outros benefícios. Eu sei que clareador não deveria ser uma palavra usada na indústria cosmética, no caso deveria ser despigmentante, mas como eles são uma maquiagem, então eles não têm uma ação específica de determinados ativos, é por isso que muitas marcas traduzem como clareador, porque é assim que ele é traduzido especialmente, né, para o inglês. O clássico de Etude House, que provavelmente vocês já viram por aí, é o Base Primer, eles chamam de Base Primer Face Blur. Tá, e a última informação sobre eles é que em K-Beauty, o conceito de tone-up, mais uma vez, reforça a aparência de glass skin, então de pele iluminada, com um super glow que realça a beleza natural da pele, ao invés de escondê-la. Então ele é sim um produto para trazer uma leve cobertura, um leve iluminado, mas sem trazer tanta cobertura e sem partículas de brilho, como eu disse. É difícil traduzi-lo, né, para cosméticos dentro da nossa realidade ocidental, porque nós realmente não temos este conceito, eu não tenho nenhum em mente. Eu acho que algumas pessoas poderiam compará-lo com o Strobe da MAC,
Não é. O Flawless Filter de Charlotte Tilbury, muito menos, porque o Flawless Filter é realmente um iluminador líquido. Então ele é um híbrido com um produto com pouca cobertura, mas ao pouco tempo cosmético, porque ele tem benefícios cosméticos e com leve transparência. Acho que eu cobri todas as descrições aqui sobre ele. A forma como eles refletem as luzes é diferente de primers iluminadores e também as cores deles, né? Porque eles têm mais cores de corretivo, como se fosse um color correcting mesmo, tá? Pela aplicação aqui na minha mão, eu acho que vocês conseguem ver bem, eu espero que vocês consigam ver a diferença do dorso da minha mão para o meu braço, porque ele realmente deixa a pele mais branquinha, pelo menos essa cor que eu tenho. Agora sim, o descritivo da marca sobre o produto, e eu vou ler, tá, gente? Esse tone-up contém SPF 50+, PA+++++, ou seja, 4 pluses, para uniformizar o tom da pele, entregando uma pele radiante enquanto a protege dos raios UV. Formulados com 3.000 ppm de pantenol, agora vocês já sabem o que isso significa, e mais uma vez o complexo de cochineal para hidratar a pele, sendo a cochineal com os ácidos hialurônicos, tá? Quando eu comprei, mais uma vez, eles também só tinham duas cores disponíveis, que era a 01 Peach e a 02 Ivory, que foi a que eu escolhi. Eu escolhi a Ivory porque a Peach era realmente um pouquinho mais alaranjada e eles não tinham outras opções, mas agora eles incluíram mais duas cores, que é a 03 Mint e a 04 Milk. Confesso que a Milk, eu não sei se ela deixaria ainda mais branca do que a Ivory ou se ela traria o fundo mais transparente, sendo talvez mais interessante para essa proposta de glass skin e não tanto de color correcting, tá? Entre todos os produtos que eu mostrei da marca, esse foi o único que eu realmente me arrependi de ter comprado. Como vocês podem ver, ele realmente deixa a minha pele mais esbranquiçada do que eu gostaria. Eu comprei por curiosidade, confesso, isso porque eu tenho muitos protetores tone-ups, já fiz resenha deles aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês conferirem no box de descrições. Então eu queria testar um tone-up que não fosse especialmente um protetor solar. Ele tem fator de proteção solar, mas ele não é um protetor solar, diferente dos protetores tone-ups, que são protetores com efeitos tone-ups. Tanto que as cores, especialmente os que me vêm na cabeça agora, são os de Skin Aqua, que tem o tom verdinho e o tom lilazinho. Então eles têm cores também com esse objetivo de color correcting para despigmentação, mas eles são cores bem específicas. E de News, ele parecia ser realmente mais uma opção de glass skin, quase sem cobertura, quase sem cor, só para trazer esse viço e luminosidade à pele, porém não é bem assim. Ele é o primeiro tone-up sul-coreano que eu uso com esse propósito mesmo de maquiagem e não de proteção solar, que se assemelha mais a um corretivo do que a um protetor. Então o meu objetivo com ele era realmente conferir a performance dele na minha pele em relação à hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, as manchinhas de acne, que como vocês sabem, eu até hoje tenho acne e elas estão sempre aqui, né? Elas, eu digo, as acnes e as manchinhas também. Porém, ele entrega muito mais o efeito clareamento, né? Deixando a pele mais clara mesmo do que esse efeito de color correcting, que era o que eu queria, para de fato uniformizar o tom da pele. E esse efeito se dá à lista de ingredientes dele, porque por conter FPS, ele contém o dióxido de titânio, que é um filtro mineral, logo ele vai deixar sim a pele muito mais clara do que trazer esse efeito específico, que era o efeito que eu queria de color correcting glass skin, que não tem problema nenhum para quem gosta, mas realmente não era o meu objetivo com o produto. Descrevendo a minha experiência de uso, então o que eu esperava era realmente um produto que fosse neutralizar a hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, as minhas manchinhas de acne, deixando-as mais uniformes e não tão visíveis pós-maquiagem. Elas não me incomodam de jeito nenhum. Eu sempre compartilho sobre elas, inclusive, aqui com vocês, e elas são os meus parâmetros para cosméticos despigmentantes. Não é uma questão para mim, mas se tem um produto que nós podemos usá-las para deixá-las mais uniformes, então por que não, né? Então esse era o meu objetivo, além, claro, de reforçar o efeito de glass skin e iluminado
onde quando em contato com luzes em diferentes ângulos, né, as luzes refletoras, a minha pele estivesse realmente com um aspecto de pele translúcida, que inclusive alguns tone-ups conseguem trazer esse resultado muito bem. Porém, quando eu aplico, a sensação que eu tenho é realmente de ter aplicado um protetor mineral com um glow mais intenso, porque ele deixa muito white cast. E faz sentido a minha descrição, porque ele tem o dióxido de titânio, que é um filtro mineral, logo ele vai sim deixar esse white cast. O que acontece também com os protetores tone-ups, que eu já usei pelo menos, eles deixam esse white cast, que não é o que eu mais procuro. O efeito Glass Skin, ele vem, mas não é tão perceptível quanto eu gostaria, porque o white cast acaba até, como eu posso dizer, atrapalhando o acabamento da maquiagem. Eu acho que essa é a melhor descrição. Se eu aplico ele apenas em pontos estratégicos, fica um pouco melhor, mas também fica diferente em relação a Glass Skin, porque eu fico com a pele iluminada de um lado e não tão iluminada do outro, sabe? E isso também não é o que eu busco. A textura, o acabamento e o afterfeel, a marca descreve a textura dele como em creme. Eu concordo, ele é um produto de fato bem cremoso, mas quando nós espalhamos na pele ele se difunde muito bem, assim como os blushes da marca, deixando esse fundo transparente. É como se fosse um hidratante suave, no sentido de trazer a água mesmo à pele, aqui esfumando, né? Então ele não é tão forte, mas o acabamento dele, como vocês podem ver mais uma vez, tem white cast. O acabamento deles, segundo a marca, não seria nem radiante nem mate, seria natural com um glow delicado e suave. E aqui eu discordo. Vou deixar a foto da modelo para vocês verem exatamente com a mesma cor que eu tenho, e aí vocês vão entender muito bem que ele deixa a pele super glow. Mas uma informação importantíssima que você precisa saber antes de comprar qualquer cosmético sul-coreano, seja base, cushion ou até tone-ups, a definição Glow Matte Satin na Coreia do Sul é muito diferente da nossa. Matte para eles é um produto com iluminado moderado, ou seja, não é um acabamento fosco, sem luz refletora nenhuma, completamente seco, esturricado como o nosso. Não. Assim como o satin, muitas pessoas consideram glow porque ele já é sim mais glow, e o glow, ele é um acabamento de pele molhada, tá? Escrevam isso. Pode ser sim que algumas marcas não sigam isso à risca, eu até pontuo isso em cushions, quando uma marca fala que o cushion é um glow cushion. Eu amo glow cushions, é só o que eu compro, e aí no final das contas ele não é tão glow assim. Pode ser sim que algumas marcas, mais uma vez, não sigam isso à risca, mas no geral essas são as melhores descrições. Matte seria o nosso satin, satin seria o nosso glow, e glow seria o super glow, seria literalmente glass skin. Eles também comunicam que ele clarearia a pele sem deixá-la pesada, o que eu concordo, porém ele deixa a pele emoliente, então não pesada de cobertura, mas sim de emoliência. Então se você tem a pele oleosa, mora em um lugar quente e úmido, talvez ele não seja a melhor opção para você. Mais uma vez, eu não recompraria o produto, especialmente nessa cor, mas se eu pudesse testar outras, especialmente a Milk, se ela não entrega tanto White Cast quanto a Ivory, eu acho que seria assim uma opção legal. Quando a marca foi lançada, esses foram os 3 produtos que entraram para o portfólio deles, porém eles cresceram o portfólio rapidamente. Como eu disse, a marca tem apenas 1 ano, e logo após esses 3 lançamentos, o próximo produto que eles lançaram foram os Lip Balms, que tem cores lindíssimas. No momento, 6 cores são disponíveis. A primeira é a French Nude, que eu achei lindíssima. A segunda é a Hayward. A 3 é a Soul Red. A 4 é a Calming Coral. A 5 é a Mouth Move. A 6 é a We Are News. Eu achei lindíssima. A embalagem dele, gente, é um show à parte, muito bonita mesmo. Todas, tá? Especialmente o formato, enfim. Nos lábios das modelos, as cores aparentam ser similares, mas nos fotos dá pra ver que elas são diferentes. Depois do Lip Balm, eles lançaram a mesma versão do Lip Tool, mas em mousse, ou seja, essa versão só que em mousse. Os sul-coreanos amam produtos com essa textura mousse, porque eles trazem um acabamento blur, que é muito famoso por eles, porque é muito fácil de utilizar de uma forma natural deles, né? Então parece que você realmente está sem nada. E o Lip Tool Mousse também está disponível em 6 cores. A primeira é a Kitsch Pink, a segunda é a Lowy Coral, a
terceira é a Bear Beige, a quarta é a Mauve Rain, a quinta é a Mucin Red e a sexta é a Plummy. Dessa mesma versão de Lip Tulle, eles lançaram o Care Lip Tulle Cooler Collection, que foi uma coleção cápsula, uma coleção pequenininha, especial de verão, com 4 cores diferentes, sendo 4 tonalidades. A primeira é a Cold Gnome Cold, a segunda é a More Lilac, eu amei, achei lindíssima. A terceira é a Lily's Cherry, ainda mais bonita. E a quarta é a Haze Beige. Mas como eu disse anteriormente, eu não gosto de produtos que tragam esse efeito cooling, mentolado. Eu acho desconfortável, especialmente no inverno. Então é um produto que só é bacana de usar mesmo no verão. Até por isso eles fizeram essa coleção menor. E eu achei bacana que, apesar de ser cooling, ela é glossy e brilhante. Então traz essa versão mais veraneia também, né? E aí, por fim, eles também lançaram a versão do blush em mousse, que seria os últimos produtos a entrarem no portfólio deles até o último lançamento. Para as dorameiras de plantão que assistiram Castaway Diva, eu achei que a Pac O'Bean usou o Lip Tulle de Nude em uma das apresentações dela. Pra mim, eu tava certa disso, inclusive, porque ela tava com o lábio extremamente glossy, com esse fundo mais transparente, com uma cara de lip tint. Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho certeza, mas eu achei similar. Se alguém souber, inclusive, a cor que ela usou, deixa aqui nos comentários, porque eu amei, especialmente essa apresentação dela, e eu queria muito comprar esse Lip Tulle dela, se for o Lip Tulle ou se for de qualquer outra marca. Eu não tenho muita certeza se é o Lip Tulle, gente, porque os tons de rosa deles eu tenho, e eu achei que o dela tá um tom de rosa muito mais pink. Talvez eu esteja enganada. Assim, são as vozes da minha cabeça, são só suposições mesmo, porque as únicas informações que eu encontrei de maquiagens dela usada no dorama foram das maquiagens quando ela estava ilhada, né? Então não das maquiagens do show, e claro, essa maquiagem ela usou no show. Espero muito que vocês tenham gostado da volta do Brand Review. Não se esqueça, por gentileza, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de compartilhar esse vídeo com alguém. Eu estou com o objetivo de chegar a 200 mil seguidores. Conto muito, muito, muito com vocês para isso, e eu só posso contar com vocês para isso, na verdade. Então, por gentileza, me ajudem a bater essa meta. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar e deixem aqui nos comentários qual a próxima marca vocês gostariam de Brand Review. Eu prometi Beauty of Jill Sun, porque eu tenho muitos produtos deles, mas eu já falei sobre isso também no Instagram, que os mais hypados eu já acabei, então eu teria que fazer uma recompra para isso. Então assim, só se vocês quiserem muito, me ajudarem muito nas visualizações, aí eu trago ela. Chantagem, né, gente? Tem que fazer. Beijo, gente, até o próximo vídeo.